Em um corpo humano muito especial, vivia um guardião dedicado e chamado Imuno. Imuno era encarregado de proteger o corpo contra ameaças externas e internas, trabalhando incansavelmente junto com a sua equipe, a microbiota. Imuno era um líder nato e complexo, respeitado por todos os habitantes do corpo. Sua equipe incluía neutrófilos, macrófagos, linfócitos e muitas outras células especializadas. Cada membro da equipe tinha um papel crucial na defesa do corpo contra micro-organismos infecciosos e células tumorais, formando um exército imbatível. Para o reconhecimento de antígenos, Imuno apresentava duas linhas de defesa diferentes, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata é aquela que nasce com o indivíduo e que oferece uma defesa imediata para tentar frear o avanço dos antígenos. Esse tipo de imunidade não é específica e não apresenta memória imunológica. Já a imunidade adaptativa ataca especificamente cada tipo de antígeno. Ela é composta por linfócitos T, linfócitos B e plasmócitos. Esse tipo de imunidade produz um tipo de anticorpo específico para cada antígeno e ela apresenta memória imunológica, ou seja, se um determinado tipo de antígeno invadir o organismo uma segunda vez, o combate a ele será mais rápido por conta da memória. A quinase 1, ativada por fator de crescimento transformador beta, o TAC, é essencial em cascatas de sinalização tanto da imunidade inata quanto da adaptativa. Sua amiga, a microbiota intestinal humana, era composta por 10 elevado a 13 a 10 elevado a 14 micróbios. Exemplo, bactérias, vírus e fungos. E abrange cerca de 10 vezes mais células bacterianas do que células humanas. E contém 100 vezes mais genes do que o genoma humano. Uma microbiota intestinal humana saudável desempenha um papel crucial na captação de energia, na formação do epitélio intestinal, na proteção contra patógenos e na manutenção da imunidade. Tudo estava bem na cidade do corpo, até que um vilão astuto chamado Câncer começou a causar estragos. Câncer era um invasor perigoso que se escondia nas sombras, crescendo rapidamente e prejudicando o funcionamento saudável do corpo. Essa ameaça vinha de algumas células que começaram a se comportar de maneira estranha, ignorando as regras e os sinais que mantinham o corpo em equilíbrio. Essas células rebeldes, denominadas cancerosas, eram lideradas por um comandante maligno chamado Câncer. Ao comando do Câncer, as células cancerosas se multiplicavam de forma desordenada, se tornando capazes de invadir tecidos e de se espalharem por diversas outras partes do corpo. Imuno e a microbiota sabiam que precisavam de uma estratégia complexa para combater essa ameaça. Para isso, eles contaram com a ajuda de 2 membros de sua equipe, os neutrófilos e macrófagos. Eles são células responsáveis por realizarem fagocitose de proteínas da membrana de antígenos e pelo reconhecimento delas como partículas estranhas ao organismo. A partir disso, eles se juntaram a outros membros de sua equipe, as citocinas, que ficaram responsáveis por sinalizar o recrutamento de células mais específicas de defesa, denominadas linfócitos T e linfócitos B, para que eles pudessem realizar uma defesa mais específica do organismo. Quando a microbiota estava em harmonia, o sistema imunológico de Imuno era mais forte e capaz de combater invasores como o câncer com mais eficácia. Mas e quando isso não acontece? Quando a microbiota intestinal apresenta desbiose, ocorre alteração das funções fisiológicas do hospedeiro, levando a várias doenças, como por exemplo a carcinogênese, ou seja, surgimento do câncer. Pode induzir inflamação, promover o crescimento e proliferação celular, enfraquecer a vigilância imunológica e alterar funções bioquímicas do indivíduo. Imuno e sua equipe perceberam que a microbiota do cólon estava alterada, devido à presença de células cancerosas. As células T auxiliares, TCD4, começaram a produzir citocinas, ajudando a regular a resposta imune. A inflamação do cólon é um importante fator de risco para o desenvolvimento do câncer coloretal. O câncer coloretal é um dos cânceres mais comuns e representa um grande fardo para a saúde global.
No caso do câncer coloretal, são produzidos pelos macrófagos e neutrófilos as citocinas pró-inflamatórias IL-6 e IL-1. Essas interleucinas são responsáveis pela diferenciação de linfócitos T em linfócitos TH17. Os linfócitos T migram para o timo para a maturação. Durante a maturação, o timócito expressa a molécula TCR, que está presente em todas as células T, e passam a expressar também outros dois marcadores importantes, CD4 e CD8. A célula TCD4 é denominada auxiliar, pois auxilia na montagem da resposta imunológica específica, principalmente contra o câncer. A célula TCD8 é denominada citotóxica, tem importante papel no controle de infecções, lisando células infectadas por vírus, protozoários e alguns fungos. A perda da molécula de sinalização imuninata e adaptativa TAC1 em células mieloides produz resistência completa ao câncer coloretal, através de alterações do microbioma que impulsionam a imunidade protetora. Durante uma pesquisa, Imune e sua equipe se depararam com um estudo relevante sobre a função do gene TAC1 em células mieloides. O estudo foi realizado em camundongos geneticamente modificados para serem deficientes de TAC1, especificamente nas células mieloides. A equipe decidiu explorar os achados do estudo para entender melhor o papel de TAC1 no sistema imunológico. Eles geraram camundongos com deleção específica de mieloide de TAC1 e os desafiaram com 5% de sulfato de sódio dextrano. Camundongos TAC1 foram completamente resistentes ao tratamento com sulfato de sódio dextrano, sem grande perda de peso corporal. Em contraste, os camundongos wild-type permaneceram sensíveis ao tratamento com sulfato de sódio dextrano e morreram em 9 dias e manifestaram 30% de perda de peso corporal. Como esperado, os numerosos tumores foram desenvolvidos nas regiões média e distal do cólon em camundongos wild-type. Em contraste, camundongos TAC1 não manifestaram nenhum ou pouco tumores de cólon. Para determinar se a microbiota contribui para a resistência à colite em camundongos TAC1, um coquetel de antibióticos ABX foi usado para remover a microbiota intestinal, e a eliminação bem-sucedida de bactérias comensais foi determinada pela perda de colônias e seco aumentado. Além disso, a pesquisa identificou Odoribacter splanknicus como uma única cepa que induz células TH17 e protege os camundongos contra o câncer coloretal. Além disso, Imune e sua equipe descobriram que certos tratamentos, como as terapias imunológicas, poderiam ajudar a ativar e diferenciar as células do sistema imune para combater o câncer, aproveitando o poder do sistema imunológico para combater o vilão. Eles investigaram se a transferência da microbiota intestinal de camundongos pode ser explorada como uma abordagem terapêutica para melhorar o desenvolvimento do câncer em camundongos wild-type. Os camundongos wild-type, tratados com a microbiota TAC1, manifestaram melhora significativa na perda de peso corporal e tiveram menor número de tumores do que os camundongos controle, tratados com componentes fecais wild-type. Eles mediram as citocinas imunizinatas e descobriram os níveis séricos e intestinais de IL-1β e IL-6 estavam elevados em camundongos TAC1. Camundongos TAC1 tratados com ABX resultou em uma redução considerável de IL-6, mas não de IL-1β, sugerindo que a microbiota específica de camundongos TAC1 regula a produção de IL-6. Nesse estudo, foi demonstrado que os camundongos TAC1 são completamente resistentes à colite e ao câncer de cólon, e mostram que a alteração da microbiota desses camundongos tem a capacidade de induzir células intestinais TH17 e conferir imunidade protetora ao câncer coloretal. Determinados a restaurar a paz no corpo, Imuno e a microbiota começaram a trabalhar juntos para fortalecer as defesas do corpo. Com um trabalho árduo, determinação e cooperação, Imune e a microbiota
finalmente conseguiram derrotar o câncer e restaurar a saúde do corpo. A cidade do corpo estava segura mais uma vez, graças à coragem e à dedicação do guardião do corpo e à sua equipe.